aí, galera, já se passou algumas horas aí, né, desde ontem, a Polícia Federal aí invadindo o caso de cidadãos de bem que só queriam se comunicar na rede. E algumas coisas estão começando a ficar mais claras, muito mais claras. Algumas notícias que surgiram nos dias anteriores que aparentemente não tinham muita importância, como por exemplo a Globo e a Folha não estarem mais, né, cobrindo a alvorada. Gente, isso começa a fazer sentido. Mais pessoas ligadas, o PT que estava meio escondidinho volta com tudo, com algumas coisas muito estranhas. A gente vai estar falando de tudo isso daí, vai estar juntando todos esses pontos. E esse vídeo aqui eu tentei não trazer notícias que eu trouxe lá no vídeo que eu fiz aí algumas horas atrás na live. Até recomendo, quem não viu, veja, porque lá eu amarro bem. E aqui eu tento já começar um pouquinho, não quero partir do zero, quero partir assim de um ponto, até porque muitos de vocês aqui já são seguidores do canal e já sabem de muita coisa. E quero começar por aqui. Matéria do G1, vejam só, porque eu quero falar daquela matéria da Globo e da Folha para vocês verem que não era tudo aleatório. Começamos aí, né, tivemos a operação ontem, quem não tá sabendo de nada ainda, a PF bateu na casa aí de 29 pessoas, cidadãos comuns que apenas são apoiadores do governo. E a G1 noticia, né, a operação. Provas apresentam ou apontam para a real possibilidade de associação criminosa, diz Moraes sobre gabinete do ódio. Que provas são essas? Até agora não tem nada, só perseguição. E o Dex fala, né? Sim, senhor investigador e julgador e vítima. Você percebeu sim indícios de crime na sua investigação que você já vai julgar. Para quem não sabe, o Alexandre de Moraes, ele é vítima, ele é investigador, ele é juiz, ele é acusador, ele é tudo. Isso é impossível e esse é até um dos pontos que torna este inquérito ilegal, inconstitucional. Mas beleza, se lembra da matéria que eu acabei de falar? O UOL reportou, vários grupos reportaram, Globo e Folha não cobrirão mais Bolsonaro na alvorada por segurança, né? Isso aí não tinha nada demais, por aí vai, a gente fez até piada, né? Mas olha só isso daqui. O D, perfil aí lá do Twitter, diz, olha só a narrativa. A saída do jornalista do Alvorada foi jogada planejada. Olha o que falou Alexandre de Moraes hoje em discurso para a Abrage e a OAB. Moraes participou hoje de uma discussão online organizada pela Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e pela OAB, né, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. O evento ocorre no mesmo dia em que a Polícia Federal cumpre 29 mandatos de busca e apreensão em uma operação contra a disseminação e financiamento de fake news contra ministros. Todas as ordens judiciais foram expedidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Lembrem que não teve sorteio, esse inquérito caiu na mão dele, porque queriam que caíssem nas mãos do Alexandre de Moraes. Essas milícias digitais, essas criminosas associações, vêm tentando coagir a imprensa tradicional e os jornalistas tradicionais em sua liberdade de críticas, afirma Moraes. Se tivermos jornalistas amedrontados, seja na rede ou com ameaças físicas ou verbais todos os dias, se aceitarmos isso como normal, estamos abrindo mão da liberdade de imprensa, explicou Moraes. Olhem que narrativa maluca. Quem está sendo caçado, sabe, são jornalistas da direita. O pessoal da esquerda pinta e borda, fala o que quiser e nada acontece. Aí vejam só. Como essa matéria da Globo e da Folha agora vem a casar, né, no discurso do STF. Não, os jornalistas estão sendo caçados, não tem segurança. Vocês viram o vídeo, gente? Tem um monte de senhorinha de 50 anos, 60 anos e criança falando que a Globo é lixo. E eles estão falando que eles estão sendo atacados. E que eles não têm mais segurança no Alvorada. Que tem detector de metais, raio-x e tudo vai para você poder estar ali na frente. Sabe? É impossível você entrar que seja com, sei lá, com a faca de plástico é impossível você entrar. Mas não, pessoal, meu Deus, olhem para isso daqui. Aí vejam só, o Alexandre de Moraes, ele compartilha matéria aqui do próprio Globo que já abre aspas para ele. Liberdade de imprensa não é construída por robôs, diz o Alexandre de Moraes. Ele compartilha isso. Ô Alexandre, se é tanto robô assim, por que você não mandou a PF na casa de nenhum robô? Por que a PF foi bater na casa de 29 pessoas físicas que todo mundo conhece? Até agora não vi nenhum robô, né? Cadê a caça aos robôs? Tá tendo caça a pessoas normais. E aí vejam só, mais uma vez a mesma narrativa. Moraes citou que é de tamanho absurdo jornalistas serem agredidos em manifestações e disse que nem correspondentes de guerra são agredidos. No início do mês, profissionais da imprensa foram agredidos durante manifestação antidemocrática com a presença do presidente. Sabe o que foi que teve, gente? Uma senhora tava com a bandeira, ela balançou a bandeira, sabe? O plástico da bandeira assim que tremula tocou na cabeça da mulher.
Essa é a agressão que eles estão falando. Essa é a agressão que eles estão falando. O ministro comentou também a falta de segurança para os jornalistas que fez com que veículos de imprensa, entre eles o Grupo Globo, decidissem deixar o plantão do Palácio da Alvorada. Olha como aquela matéria começa a fazer completo sentido no atual momento. E abre aspas para o Moraes, né? Quando manifestantes ou populares passam a ameaçar jornalistas que estão aguardando em determinado local para entrevistar autoridades, fazendo com que importantes meios de comunicação tenham que retirar seus jornalistas para garantir a segurança, isso nada mais é que métodos instrumentais para se afetar a liberdade de imprensa. O cara que está censurando o país tá falando que a gente que tá atacando a liberdade de imprensa. Olha a narrativa sendo criada. Será que isso foi de caso pensado? A Globo ter tirado os jornalistas? A Folha também? Será que já não tinha uns burburinhos na STF do que estava para acontecer? Será que alguém recebeu informação de bastidor? Será, gente? Já tem matéria no G1 sobre agora o Moraes, ele mesmo falando e por aí vai. Ele já compartilha o G1. Olha só que coisa intrigante, né? Beleza. Aí na mesma matéria da Globo, vejam só, quem também, absorve assim o mesmo discurso é o Barroso. O ministro Barroso do STF também participou do evento e disse, aqui ó, do evento e tudo junto, né, não tá bem formatado, erro de digitação, para da Globo, né? Disse ver com preocupação episódios de agressão a jornalistas. Violência é a incapacidade de manter uma interlocução civilizada. Quem recorre à violência geralmente não tem razão, ou mesmo que tivesse, perde-a no momento em que usa a violência como um trunfo, como uma forma inaceitável de poder. Vejam só, Barroso defendeu a revitalização do jornalismo profissional, que sabe distinguir fato de opinião com honestidade e que faz filtro necessário. O ministro afirmou que a democracia tem espaço para liberais, conservadores e progressistas, porém não deve ser leniente com a intolerância. Que espaço tem, gente? Não existe um mísero jornalista ou jornal ou qualquer coisa que seja na grande mídia da ala conservadora. Nada. Zero. E agora ainda querem pegar os que estão na mídia independente, YouTube por aí vai, e colocar na cadeia se eles puderem. Olha o absurdo que tá chegando no país. E o Barrosinho, ele tá falando aí que ele vai até protocolar aí, né, ver aí a possibilidade do impeachment da chapa Bolsonaro e Mourão nas próximas semanas. Olha como tá acontecendo as coisas. E ainda, na mesma matéria, quem também fala sobre isso? A OAB, do Felipe Santos Cruz, que até o Roberto Jefferson havia denunciado, que estava aí em conluio com o Rodrigo Maia, para quem sabe, ir pra frente aí com impeachment contra Bolsonaro. Meio que o Rodrigo Maia estava encomendando o impeachment com o Felipe do OAB, né? E ele vem, né? O Filipinho diz que o pilar da democracia é nossa imprensa livre. Olha que absurdo, gente. A imprensa hoje sendo caçada de verdade. Sabe? Essa imprensa grande mídia, como eles falam, recebendo dinheiro público, sabe? E das mais variadas formas. A gente não tem nada, mas não. Vejam só como as coisas estão acontecendo. E isso é gravíssimo. Por si só, fala sobre gravidade do momento e nós temos que estar organizados em todo o Brasil para defender concretamente perante o judiciário aqueles que merecem essas defesas, as liberdades, que merecem nossa vigilância. Cara, isso é um absurdo. E aí fala, né, que essa operação também é uma resposta. A defesa da democracia exige vigilância e coragem, instituições fortes e resolutas. Tibieza, fraqueza levam a processos históricos como foi a ascensão do nazismo. Quer falar mais uma vez que nós somos nazistas. E aí vai, né? Gilmar Mendes, sapão. É chocante a decisão da Folha e da Rede Globo de suspender a cobertura no Palácio da Alvorada diante de riscos à integridade moral e física dos jornalistas. O Ministério Público e o Judiciário devem investigar esses atos que, se existentes, configuram atentado grave à liberdade de imprensa. Olha que absurdo! E até vai o Fux também. Esta corte mantém-se vigilante a todas as formas de agressão a esta instituição na medida em que ofendê-la representa notório desprezo pela democracia. Se você ataca o STF, você ataca a democracia. Olha tudo se encaixando. Todo o discurso. Gente, tá pior do que nunca. Esse é um absurdo, mas esperemos ainda, não se desesperem as próximas horas. Até o final do vídeo aí, Bolsonaro já se pronunciou ontem à noite.
Algumas coisas aconteceram e durante o dia vão ter mais pronunciamentos. Calma aí. Vamos tentar entender, né? E esse pessoal tanto que fala imprensa livre, vejam só, gente, a imprensa tava aqui, ó, na frente da casa do Alan, como abutre, ó. O pessoal tava aqui igual abutre, sabe? Precisando essa notícia, sabe? Ganhar com a desgraça dos outros. Alan teve lá celular pegado, computador, sabe? O imprensa livre não foi a mesma coisa hoje, mas não, esse pessoal, né? Notícia, o pessoal lá com várias câmeras, todo mundo lá, né? O blogueiro, ainda tratou como blogueiro, não é jornalista, é blogueiro. Cara, é um absurdo. E aí, isso aqui tá desatualizado, que na verdade a live do Terça Livre chegou a bater até 130 mil pessoas ao vivo ao mesmo tempo, mas ainda assim é bom para comparativo. Veja só, CNN tinha em torno de 20 mil pessoas, a SBT Rio 15.300, SBT de Brasília menos de 6 mil, Crítica Nacional menos de 6 mil, Record 3.500, Jovem Pan News 870. Terça Livre, na live de ontem, tinha mais de 91 mil pessoas nesse momento. Já chegou a bater 130 mil pessoas. Vocês entendem qual é o desespero da mídia? Vocês entendem qual é o desespero que eles estão nesse atual momento? Com tudo o que está acontecendo, a imprensa independente ainda consegue vencer. Sem financiamento público, sem nada, ainda está vencendo. Mas vamos lá, que a gente não chegou nem no PT ainda. Quero trazer aqui o post de Sérgio Moro, porque algumas coisas para mim ficaram um pouquinho até mais claras. Sérgio Moro, ele defendeu a operação. Sérgio Moro vem falar, né, a Polícia Federal tem que trabalhar com autonomia, que sejam apurados os postos crime no Rio de Janeiro e também identificados os autores da rede de fake news e ofensas em massa. Isso aqui é um inquérito irregular, ilegal, que tinha sido arquivado pela Raquel Dodge, sabe? É diferente de Witzel, que tem várias pessoas delatando, onde os réus sabem o que está acontecendo, não é um processo sigiloso, inclusive para os réus, mas parece que Sérgio Moro ele não sabe disso. Ele quer pagar de maluco. E ele vem, né? Diante das denúncias de interferência na PF, o ministro Alexandre manteve os delegados que estavam na investigação. E eu já falei para vocês, todos esses delegados são envolvidos com o Moro em determinado momento. Inclusive, um dos que estão participando aí, né? Um dos chefes dessa investigação das fake news, foi o cara que também estava lá chefiando o depoimento de Sérgio Moro. É um absurdo tudo que está acontecendo. E aí Sérgio Moro havia trazido, né, esse print, que a própria matéria do antagonista diz, né? Conduzido por Moraes, o inquérito inconstitucional das fake news censurou, inclusive, o site deles. O inquérito inconstitucional. A própria antagonista traz aí, né? Mas Sérgio Moro quer pegar de maluco. Ele traz mais uma vez os prints que ele mandou pro Jornal Nacional. E aí, gente, olha como agora ainda faz mais sentido. Eu não me toquei isso quando eu fiz a live. Sérgio Moro havia batido isso aqui, o print, às 7h33. Assim que tudo aconteceu, Sérgio Moro bateu o print. E vocês lembram que no dia antes da demissão, acho que foi o Grupo Terra, que noticiou que Sérgio Moro havia conversado com pessoas da Câmara, sabe? Do STF, senadores, deputados. Será que tudo isso daí não está sendo de caso pensado há muito tempo? Principalmente quem assistiu a live, vendo tudo que está acontecendo, reflita. E aí, essa notícia eu trouxe na live, mas eu quero reafirmar mais uma vez. Delegados da PF apontam anomalia no inquérito das fake news contra o STF. A própria Polícia Federal já havia apontado anomalias. E aí vem lá, delegado da Polícia Federal, ouvidos reservadamente pela reportagem, apontam anomalia no inquérito que apura supostas fake news contra ministro do Supremo Tribunal. Segundo os delegados, não houve livre distribuição do caso. O responsável pela investigação foi escolhido pelo ministro Alexandre de Moraes, relator no caso da corte, após indicação do diretor-geral da PF em exercício, Disney Rossetti. Disney Rossetti, que é o cara de Alexandre de Moraes na PF, como diz o próprio antagonista, e como o Moro queria colocar na frente da Polícia Federal e Bolsonaro não quis. E aí, beleza, né? Só pra mostrar mais uma vez como as coisas vão se juntando. Aquele tweet que Moro fez e apagou, que primeiro ele fala, né? Tenho visto a campanha sórdida. Ele apaga a campanha sórdida e bota a campanha de fake news. Sempre pra reforçar essa narrativa das fake news. Ele apagou e soltou com 4 minutos depois. Ele só corrigiu aqui, ó, para a campanha de fake news. Mas beleza. E aí, como eu disse pra vocês também na live, mas tem que mostrar pra mostrar. Para reafirmar as pessoas que estão envolvidas, né? Lá nos autos do processo tá lá, né? Ressalta-se também que toda essa estrutura aparentemente estaria sendo financiada por empresários que, conforme os indícios constantes dos autos, inclusive nos depoimentos dos parlamentares federais Nereu Crispim, Alexandre Frota e Joyce Hasselmann, atuariam de maneira velada fornecendo recursos das mais variadas formas para os integrantes dessa organização.
Ou seja, a Joyce Hasselman, que tá falando que ele foi cirúrgico aqui, ela tá sendo citada como que o depoimento dela é que entregou as cabeças das pessoas. E aí lembrando, né, como são no próprio Globo, que Frota e a Hasselman já tinham ido, isso aqui foi no ano passado, tô na dúvida, no passado, no início do ano, que já tinha ido aí pelo menos 2 vezes no STF, sabe? Conversar, sabe, sobre essa questão das milícias. Estão atuando aqui junto ao STF, e aqui os trabalhos estão sob direção de Alexandre de Moraes. Olha como tudo vem se encaixando. A Joyce, que removeu da CPM das fake news todos os deputados da ala do governo, todos foram removidos. Todos foram removidos. Eu sempre fico falando aqui pra vocês, a CPMI é o tabuleiro que tudo isso daí tá acontecendo. A CPMI foi que deu base aí pro Alexandre de Moraes pegar toda a porcaria desses nomes. E aí, só reafirmar, falei na live, mas mostrar que algumas coisas estão sendo feitas. Já começou. Aras já pediu a suspensão do inquérito, tá aí, vocês podem ver. Aras pediu, não, tem que acabar. A PGR anterior, a Raquel Godoy, pediu para arquivar, mas o STF não respeitou. E o Aras, mais uma vez, ele encaminhou pro Fachin e pediu arquivamento desse processo. Mas eu acho muito difícil, né? Falei antes, trago mais uma vez a Janaína Pascoal, que é uma opositora do governo. Ela fala que o Aras tem razão em pedir o arquivamento. E ela fala, né, que uma pessoa, por melhor que seja, não pode ser a um só tempo a vítima, investigadora, acusadora e julgadora, que é o que Alexandre de Moraes está fazendo. Ele assume todos os papéis. Ele é réu, ele é juiz, ele é policial, ele é detetive. Ele é tudo ao mesmo tempo. E aí, né, essa investigação, quer dizer, ele é promotor também, né? Essa investigação foge de todos os parâmetros. Não digo isso como deputada, mas com base em 20 anos de advocacia como professora de direito penal. E aí, quem também foi agindo foi o André Mendonça. E aqui eu vou aqui olhar, ó. Eu vou falar, eu vou criticar, mas eu vou tentar fazer uma ginástica para justificar a fala dele que me incomodou. Ele primeiro vem no acrescente falando coisa boa, falando, ó, eu ingressei com habeas corpus perante o STF em razão do inquérito 4781. A medida visa garantir liberdade de expressão dos cidadãos, de modo mais específico do ministro Abraham Weintraub e de mais pessoas submetidas ao inquérito. Já começou aqui bem, beleza. Ele quer garantir um habeas corpus no livro Abraham. Gente, Abraham tá aí para ir depor nas próximas horas, possivelmente aí. Abraham, ele pode sair preso. Estão querendo fichar Abraham na Lei de Segurança Nacional. Falar que nosso ministro Abraham é um terrorista. Olha o ponto que as coisas estão indo. E aí o André Mendonça, ele vem no final fazer lá e fala assim, ó, também visa preservar a independência, a harmonia e o respeito entre os poderes. Oh, meu Deus do céu. Ai, que harmonia e respeito existe, meu jovem, mais, sabe? Mas aí, vamos fazer aquele exercício assim, pessoal. Não, beleza. Ele é ministro. Nessas horas, já que ele tá tentando ir numa boa, ele tá numa boa, tentando apresentar um habeas corpus, já que ele tá numa boa, eu acho que ele bota esse finalzinho que é pra criar uma imagem boa com esse STF, sabe? Bem assim de boa, ô STF, por favor, aceite meu habeas corpus. Porque se for bater de frente mesmo, era capaz do STF já negar de direto o habeas corpus. Então, vamos olhar por esse lado, né? É porque eu botei aqui a foto, mas eu vou olhar por esse lado. Vamos olhar pelo lado, até porque ele estava em reunião com o Bolsonaro, estava em reunião, e logo quando ele saiu da reunião, já saiu com essa tratativa de impetrar aí um habeas corpus. Então, vamos olhar pelo lado bom. Só que ele também vem aqui, né, falar algumas coisas que... Vamos olhar para esse lado. Eu acho que ele está tentando manter uma relaçãozinha boa com esse STF, para ver se pelo menos o habeas corpus vai e ninguém é preso aí nas próximas horas. E o André Mendonça diz, né, que diante dos fatos relacionados ao inquérito, ele quer pontuar que nós vivemos em um Estado democrático de direito. Não, a gente não vive mais, mas tudo bem. É democrático porque todo o poder emana do povo. E a este povo é garantido o alienável direito de criticar seus representantes e instituições de qualquer dos poderes. Inclusive, né, o Alexandre de Moraes, em tempos passados, em vídeo, inclusive Bolsonaro postou no canal oficial dele, no Twitter oficial dele, no Facebook oficial dele, onde Alexandre de Moraes fala, se você não quer ser criticado, não se torne uma figura pública. E vivemos numa democracia. Mas você tá vendo, né? Hoje não pode criticar mais. Só que aí, o André Mendonça ele vem falar, né, que esclarece que em 2019, enquanto advogado-geral da União, por dever de ofício imposto pela Constituição, defendia a continuidade do ato do Poder Judiciário. Ele defendeu esse inquérito. Mas beleza, é porque ele era advogado-geral da União e era o dever dele fazer isso. Só que aí volta, gente, naquela mesma coisa. Ah, porque a PF foi lá porque era dever da PF. No fim é assim, cada um liga pro seu,
Cada um só quer garantir que o salário, dia 5, o salário gordão, aquele salário gordo de policial federal, que todo mundo queria ser, aquele salário imenso de advogado-geral da União, caia na conta dia 5. É isso aí, no final das contas, que o pessoal realmente aí tá se importando. É difícil. É difícil, mas tudo bem. Aí, vejam só aqui um fato aqui, porque muita gente fala do exército. Isso aqui é uma foto do Twitter oficial do ministro Luiz Ramos, de 21 de maio de 2019, em que o professor Olavo de Carvalho sempre fala que o exército tem um amor e uma paixão pelos comunistas. E aí o ministro Luiz Ramos diz, né, recebi hoje no CMSE o antigo ministro da Defesa, Aldo Rebelo, oportunidade de relembrar bons momentos e conversar sobre o Brasil com alguém com profundo nacionalismo e amor ao nosso país. Um comunista. Comunista que trabalhou como ministro na era do PT. Comunista. É por isso que eu não tenho fé no exército, cara. Eu não consigo ter fé. Eu não tenho fé. Sabe, eu tenho mais fé que o exército americano possa fazer alguma coisa do que o exército brasileiro. É difícil de aceitar, sabe? Você olha para essas figuras. E o Silvio Grimaldo, na live do Terça Livre, na live de depois, na Super Live, ele falou que o ministro Luiz Ramos é uma das pessoas que vinha tentando derrubar o Abraham Weintraub do Ministério da Educação. É uma das pessoas que estava por trás, tentando criar uma cama de gato pro Abraham cair. Mas tudo bem, vamos continuar. E aí, enfim, chega o PT, vamos acelerar, meia horinha no máximo vai acabar. Lembra que um tempinho atrás, que o Zé Dirceu tinha dado uma entrevista, que ele falou categoricamente: aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar a eleição. José Dirceu, ele tinha dito isso. E aí, eu quero até mostrar aqui, vamos ver aqui uma fala aqui pro José Dirceu, vou mostrar aqui pra vocês. Peraí. Vamos ver o que o José Dirceu falou. Olha só aqui. Vamos lá. 20 segundos. Eu estava na trincheira da prisão. Agora estou aqui de novo na trincheira da luta. Agora não é para o Lula livre. Agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo do Brasil. Para isso, nós precisamos deixar claro o que nós somos. Nós somos petistas de esquerda e socialista. Nós somos tudo o contrário do que são verdadeiros. Estão vendo aí, né? Falando que nós vamos voltar. Nós vamos voltar. Eu até queria mostrar outro vídeo aqui, só um áudio aqui de 19 segundos, pra questionar uma coisa pra vocês. Pode processar, pode mandar essa voz? Eu tô cagando pra essa porra. Entendeu? Pra mim, ó, o negócio é o seguinte, ó, com todas as letras aqui, ó. Pra mim, o ministro de STF, um bando de filho da puta, comedor de lagosta, tá dizendo, não, eu sou ministro do STF, agora põe aquela bosta naquela capinha, né, e acha que tá acima da sociedade. Não, eu quero jantar lagosta. Ó. Olha essa figura xingando o STF de várias coisas. Sabe quem é essa segunda figura? Arthur Moledo Duval, do MBL. Arthurzinho. Por que esse inquérito da fake news não vai atrás de ninguém da MBL, ninguém do PT, ninguém do PSOL e por aí vai, né? Brincadeirinha muito interessante. E olha como é que o PT já começou a agir. Olha só. PT estuda incluir provas colhidas por Moraes em ação contra Bolsonaro no TSE. Advogados do PT avaliam pedir a Alexandre de Moraes que compartilhe provas colhidas hoje nas buscas contra bolsonaristas com o Tribunal Superior Eleitoral, dentro da ação do partido que visa a chapa formada por Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. Essa ação que o Barrozinho falou que ia colocar para andar. Olha como as coisas vão se juntando. A ação aponta abuso de poder econômico na campanha pela suposta ajuda financeira de empresários na disseminação de propaganda eleitoral com conteúdo falso em mensagem de WhatsApp. Essa narrativa aqui tá chata, sabe? O Hans River, que foi na CPM da fake news e falou que, na verdade, que quem pagou por impulsionamento de notícias foi o PT e não Bolsonaro, não aconteceu nada. Nada aconteceu daquilo ali. Nada. O PT saiu dando risada. Mas agora, mais uma vez, volta essa mesma narrativa que o pessoal tá pagando para Bolsonaro. Até hoje, a ação patina no TSE sem resultados concretos, mas os advogados afirmam que várias investigações pedidas nunca foram realizadas pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público. Agora já falo, que é o aparelhamento, né? Vê como tudo o pessoal vai juntando todas as narrativas. Aí continua para os petistas, né? A intenção dos advogados agora é que o material colhido por Moraes alimente a ação do TSE.
principalmente com dados fiscais e bancários de empresários e apoiadores de Bolsonaro que tiveram sigilo quebrado, como Luciano Hang, o dono da Van. Então vejam só, eles criam um inquérito maluco para quebrar o sigilo e a liberdade das pessoas, para tentar buscar prova para fortalecer outro plano de ação que eles têm para derrubar Bolsonaro. Vocês estão vendo o nível de absurdo que o Brasil está vivendo? E é o que a gente não tá falando da quarentena. A gente não tá falando dos empregos perdidos, das pessoas passando fome, sabe? De gente que não sabe o que vai fazer da vida. Gente sendo algemada. Ai, meu Deus. Ó, a decisão de Moraes determinou que os bancos listem as movimentações dele e de outros 3 bolsonaristas de julho de 2018 a abril desse ano, período que compreende a campanha eleitoral. Outro foco serão mensagens trocadas pelo WhatsApp e posts em redes sociais, que também serão analisados por ordem da decisão de Moraes. O pessoal vai cavar tudo, não tem mais liberdade nenhuma. Imagina aí, quem mandou aí foto pelado vai aparecer aí. Ai, e lembra, se Glenn Greenwald conseguiu as informações de Sérgio Moro, quem garante que Glenn Greenwald não pode ter informação disso daí? Quem não sabe, o Glenn Greenwald, ele respondeu ao antagonista, falando assim, o antagonista falou, Glenn, será que Glenn vai querer hackear nosso site, um negócio daí? Glenn falou, eu não preciso hackear vocês nem nada, porque eu já tenho todas as informações, até do que Sérgio Moro pensa. Ele falou isso no Twitter. Ele não tem vergonha na cara de falar isso, porque ele sabe que nada vai acontecer. E aí, olha pra isso daqui, como isso daqui se junta a o que o PT já vem fazendo com um bom tempo. Porque isso aqui tem a ver também com as fake news, né? Ministro do TCU suspende anúncios do Banco do Brasil em sites acusados de espalhar fake news. Mesma história, né? É os Sleep Giants que estão perseguindo o Jornal Cidade para tirar toda a monetização do site. E aí agora vem, né? O ministro do TCU suspende anúncios do Banco do Brasil em sites acusados de espalhar fake news. Eu quero saber quem foi que disse que eles espalham fake news. Qual é o fato comprovado que o Jornal da Cidade compartilha fake news? Mas aí foi do Estadão, então vale. Sabe quem é esse ministro? Olha só essa matéria aqui do Jornal do Sul, né? 3 anos atrás. Ministro do Tribunal de Contas da União admite que usou o jato da JBS Friboi. E aí, galera? E aí nessa matéria aqui do Banco do Brasil, eles falam, né, que foi após a reclamação de Carlos Bolsonaro, que Carlos Bolsonaro reclamou, aí o Banco do Brasil veio e fez isso. A matéria tá querendo queimar os filhos de Bolsonaro. Olha só, PT. Matéria antiga, já trouxe pra vocês algumas vezes, coisa do Disseu. O Disseu que falou que vamos voltar pro poder, e que voltar ao poder é diferente de ganhar a eleição. Aqui ele falava que a estratégia era, sabe o quê? É desestabilizar os filhos, deixando que eles façam o restante do trabalho, falar barbaridades nas redes sociais que serão reproduzidas na grande mídia, comprometendo a imagem do papai. Vejam só. O que a grande mídia fez ali agora? Mesmo com a fake news, por aí vai. Um ministro meio duvidoso lá do TCU, sabe? Que tem envolvimento aí com a JBS Friboi. E aí já joga um Carlos Bolsonaro no meio, que é exatamente o que o José Disseu disse. O PT que já quer pegar as coisas aí, já quer meter um impeachment em Bolsonaro. Lembre também que o próprio Disseu falou que agora é momento de impeachment, já tem que meter impeachment ou vai vir um golpe aí, segundo ele. E ele fala que agora é o momento da esquerda se juntar com a direita liberal. Essa mesma direita do MBL que o Arthur falou que vocês viram aí, né? Xingando o STF e que nada acontece. E a Época também fez essa matéria, mas em vez de falar de direita liberal, chamou de direita democrática. Olha que jogo linguístico, né? Se você não é da direita democrática, você é um autoritário. Você é uma pessoa que gosta de golpes e ditaduras. É um absurdo, né, galera? E aí, nessa brincadeira ainda também de impeachment e por aí vai, vejam só, amiguinho de Sérgio Moro, sabe aquele Carlos Fernando dos Santos Lima, que era da Lava Jato? Ele vem fazer a matéria aqui do UOL, né? Ex-Lava Jato votou em Bolsonaro, mas diz que impeachment está atrasado. E ele fala, né, que no primeiro turno tinha muitas coisas lá e ele basicamente teve que votar no menos pior. E ele fala, o impeachment está atrasado. Crítico ferrenho de Bolsonaro, Carlos Lima, diz agora que o presidente já cometeu crime de responsabilidade e que seu processo de impeachment está atrasado. Ai, cara, você tá vendo, ó, todo mundo se juntando, os lavajatistas, né? E aí, pra fechar aqui a cereja do bolo, a gente falar algumas ações aqui do governo, vai dar uns 35 minutos,
Davi Alcolumbre vem para falar, né? As notícias falsas não minam apenas instituições ou políticos ou as celebridades, elas contaminam a sociedade como um todo. Ofendem qualquer cidadão, distorcem qualquer fato e comprometem a liberdade de expressão, que é o princípio básico da democracia. Para combater essa avalanche de fake news que agride cada cidadão brasileiro, todos os dias, o Senado Federal deve votar, na próxima terça-feira, dia 2, o projeto, né, da PL 2630, de autoria do senador Alessandro, que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência. Vejam só. Olha que nome bonito. Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência. É uma lei para censurar a internet. Vai censurar a internet. Sabe? Até para conversar no WhatsApp vai ficar difícil. E se você falar, vamos migrar para outro aplicativo? No futuro, eles vão censurar o outro aplicativo. No futuro, eles vão censurar a Play Store. Sabe? É isso que tá acontecendo, gente. Esquece. Não, beleza, o WhatsApp a gente vai para outro. Gente, aí vai ter outro. Eles não vão parar. Eles não vão parar. Eles não vão. E esse Alessandro Vieira, é o mesmo cara que pediu o depoimento de Moro antecipado. É o cara que tá pano Tabata Amaral, que ela tá com a pele a mesma coisa para censurar o WhatsApp. Ele que é do Cidadania, que é o antigo PPS. O PPS que é membro do Foro de São Paulo. Que o Foro de São Paulo foi fundado pelo PT. Olha como tudo está se juntando. Como toda essa trama começa a ficar claro. E aí, a gente pode talvez ter uma ajudinha de fora na questão de liberdade de expressão. Ajudinha. Guilherme Campos aqui noticia, né, que urgente, secretária de imprensa da Casa Branca confirma que o presidente Trump vai assinar ordem executiva contra a censura nas redes sociais. Aqui tá o tweet em inglês, né, do Alan Bokhari. E o Trump falou algumas coisas durante o dia, falou, a grande tecnologia tá fazendo tudo que eles no poder que eles têm, né, para censurar já assim de forma adiantada as eleições de 2020. Se isso ocorre, nós não vamos mais ter liberdade. Eu não vou deixar isso acontecer. Eles tentaram assim firmemente em 2016 e perderam. Agora eles estão indo assim de uma forma completamente maluca. Fiquem ligados. E o Trump também tweetou falando: o Twitter agora está mostrando tudo que vem sendo dito sobre eles. E outros compatriotas, né, estão corretos. Uma grande ação está por vir. Trump está agindo. Talvez alguma coisa possa ter nesse critério aí de pelo menos das redes, sabe? Pelo menos é o Twitter a gente não perder. A coisa tá ficando meio feia. E aí, parte mais leve aqui do vídeo para mostrar o que o Carlos Bolsonaro falou, Felipe Martins falou e Bolsonaro falou, e a gente vai encerrar o vídeo. Carlos diz, né? O que está acontecendo é algo que qualquer um que desconfie que seja proposital. Querem incentivar rachaduras diante de um inquérito inconstitucional, político e ideológico sobre o pretexto de uma palavra politicamente correta. Você que ri disso não entende o quão em perigo está. E o Carlos ainda fala aqui, as ações contra os possíveis assaltos aos cofres públicos durante o Covid foram esquecidas, sem mostrarem provas diante de um processo ilegal. Agora o foco é outro, a narrativa diária para atingir a liberdade da população. Somos as pessoas mais atacadas diariamente nas redes sociais, bastando olhar nossas timelines, inclusive fisicamente, quando o ex-filiado do PSOL esfaqueou Jair Bolsonaro. O caminho que se segue é o da entendida censura e o momento é extremamente pertinente. E o Flávio diz, né? Chegamos ao tempo em que se investiga fatos que não são crimes para se obter provas que não são válidas. Juristas têm sido unânimes em afirmar abuso de autoridade. Foi o que eu falei mais cedo, né? Eles vão investigar fatos para ele tentar achar coisa para tentar justificar qualquer maluquice que está na cabeça deles. Felipe Martins também diz, né, que uma das maiores campanhas de assassinato de reputação já promovidas no Brasil foi justamente a que constituiu em defender a ideia de que algumas poucas pessoas são responsáveis por tudo o que é dito a favor do governo e por tudo o que é dito contra os seus críticos e detratores. Os responsáveis por essa campanha desejam criminalizar a defesa do governo, constrangendo o cidadão comum para que ele não mais se expresse nas redes, por meio de se tornar alvo de investigações injustas, ilegais e autoritárias. Na verdade, é mais do que isso. Querem criminalizar a liberdade de expressão, a independência das redes e as opiniões e posições majoritárias do povo brasileiro. Querem calar a internet porque ela se tornou incômoda demais para os donos do poder.
Minha posição do governo federal limita o que posso falar sobre este e outros assuntos, mas quero deixar claro que o que está acontecendo é inaceitável, um verdadeiro atentado contra as liberdades mais fundamentais que devem ser combatidos através de todos os meios lícitos. Nossas liberdades são inegociáveis. Vivemos em um país onde não há delito de opinião em razão da garantia constitucional da livre manifestação do pensamento, conforme o artigo 5, da Constituição Federal. Não podemos deixar que isto mude de maneira alguma. E, gente, não existe crime de fake news. Isso não está previsto no direito penal, E aí, vejam só, falei para vocês na live, só para reafirmar, Bolsonaro, ele convocou ministros, ele fez reunião, a Folha noticiou, o Globo noticiou, o Cruzoé noticiou, trouxe isso daí, mas eu não vou querer me pautar sobre o que eles falaram, porque eles estão chutando, eles não sabem o que tiveram na reunião, então não vamos trazer aqui especulação, vamos esperar, mas a reunião sim teve, Bolsonaro se reuniu, e depois da reunião ele ainda continuou com a AGU, o ministro da Justiça, eles foram juntos, continuaram em reunião até mais de meia-noite, e, para nós terminarmos aqui, fala de Bolsonaro. 2 falas do presidente. Primeira fala. Ver cidadãos de bem terem seus lares invadidos por exercerem seu direito à liberdade de expressão é um sinal que algo de muito grave está acontecendo com a nossa democracia. E depois ele termina. Estamos trabalhando para que se faça valer o direito à livre expressão em nosso país. Nenhuma violação desse princípio deve ser aceita passivamente. Bolsonaro falou, não vai aceitar de forma passiva. Então, galera, a situação é crítica, porque além de tudo que está acontecendo, a gente tem a quarentena, desemprego, economia quebrada, governadores malucos, prefeitos malucos e agora isso daí, censura total, Ameaça da livre expressão. A mídia livre podendo aí acabar. Vejam só que ponto estamos chegando no Brasil. E, cara, é preciso uma reação popular. Não vem com essa que já foi pra rua e não adianta. Se você parar, aí que não vai adiantar mesmo. Se você parar, aí que não vai adiantar mesmo. Então, eu vou ficar por aqui. Tem mais coisas para trazer ao longo do dia. Tô aqui vendo tudo que eu posso fazer para ajudar, conversando com outras pessoas, tentando entender o que eu puder aí fazer aí coisa. Mas, como eu não tenho poder de ação, eu pelo menos tentarei trazer mais informações para vocês, deixar vocês um pouco mais informados. Então, talvez ao longo do dia aí, lá pro fim da noite, eu possa trazer mais alguma coisa. Não garanto nada, mas por hoje é isso. Estamos juntos aí, forte abraço e é isso aí.